Rolling Like a Ball é o quarto exercício da sequência clássica e nós vamos aqui descobrir qual o objetivo principal desse exercício, que é a massagem da coluna, o movimento de rolamento, onde nós temos que sentir esse conforto de massagem da coluna. Posição inicial, calcanhares próximo do glúteo, com os joelhos afastados em linha dos ombros e a coluna em round. Sustentamos os pés, Nath, e aí eu vou falar sobre o foco e a Nath vai fazendo um movimento. São 6 repetições esse exercício. Pode começar, Nath? Um dos focos do exercício é o equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio no exercício. O outro é a conexão do powerhouse, para que mantenhamos todo o corpo conectado. Crescimento axial, buscando o alongamento entre as vértebras. E estabilização das escápulas. Ok, Nath? Esse é o Rolling Like a Ball e eu te vejo no próximo vídeo do processo pedagógico. Rolling Like a Ball. Antes de falar desse exercício, nós temos que pegar o final do exercício anterior, que é o One Leg Circle, e fazer a transição. Então a Nath terminou o One Leg Circle, abraçou o joelho ao peito no módulo básico, estende a perna e encontra a faixa. E ela vai chegar à posição sentada através de um roll-up. Ótimo. Subimos no roll-up, então o roll-up vai se tornar um movimento de transição. E agora vem a transição para chegar à posição ideal do Rolling Like a Ball. Apoiamos as mãos no chão, escondemos o cóccix e sentamos próximo dos calcanhares. Então perceba, os isquios se aproximam do calcanhar e eu já estou na posição ideal do Rolling Like a Ball. Retiro a faixa e colocamos as mãos nas canelas, né? Apertando bem as canelas. Perceba, aqui eu tenho o apoio dos pés, calcanhar e sacro. No Rolling Like a Ball clássico, nós mantemos a coluna em flexão, sentando sobre o sacro. É como na lição do lift, que foi feito com a professora Josi no movimento roll-up. Então, mantendo esse posicionamento, o primeiro processo pedagógico é retirar os pés do chão e manter equilíbrio, sem mover a coluna. Nós vamos conectar todo o powerhouse. Então, Nath fica na ponta dos pés. Então, nós estamos na pontinha dos pés estão em V, calcanhares unidos, e a ponta dos pés tocando no solo. Retire os 2 pés no solo, mantendo lift. E equilibre-se apenas de 3 a 5 segundos, só para que o aluno encontre aí onde é o posicionamento ideal para ele praticar o Rolling Like a Ball. Toca o pé no chão. Vamos repetir 3 vezes. Elevo e mantenho. Round. E só. E volto devagar. Última vez, posicionamento de equilíbrio. Mantenho e aí estamos. Segunda fase do processo pedagógico. Então o aluno retirou os pés no solo, nós vamos falar da cintura escapular com a conexão das mãos. Então esse exercício é importantíssimo que haja conexão das escápulas e depende das mãos. Então as mãos devem permanecer nas canelas e fazendo pressão, força, onde os cotovelos da Nath estão para fora com os bíceps conectados e toda a cintura escapular conectada. E assim nós mantemos o Rolling Like a Ball com uma postura ideal. Então aqui nós imaginamos o seguinte, uma conexão enérgica entre os braços. Então eu tenho uma conexão circular, que ela não tem começo nem fim, ela é contínua. Terceira fase do processo pedagógico é o rolar. No módulo básico, nós rolamos até o ângulo inferior das escápulas, um pouquinho mais para cima. Subimos o isquio e up, mantemos o equilíbrio. Na posição round, rolamos atrás e volte. Eu vou frear a Nath no posicionamento que nós queremos. Atrás novamente, Nath. Esse é o ideal que nós queremos. Por quê? Aqui eu tenho conexão do powerhouse, porque eu utilizo a força para voltar, e não somente alavancas. Volto. Perceba, quando a Nath chega nesse posicionamento, nós temos uma conexão circular. O Rolling Like a Ball a imagem é, joga uma bola, ela vai rolando, e ela volta para o outro lado. Digamos, entendemos assim o exercício completo, para que não fique blocos, ele não começa e termina, ele é contínuo. Agora a quarta fase é a falta de conexão. Aliás, você tem que ter conexão no assoalho pélvico e todo o powerhouse. Mantendo, pode tocar o pé no chão, Nath, para descansar. Mantendo a mesma distância entre joelho e peito e a mesma distância entre calcanhar e glúteo. Não havendo nenhuma alteração durante todo o exercício. Então a Nath vai demonstrar pra gente. Sustenta as mãos, rolo para trás, perceba que a distância entre joelho e peito se mantém igual, ela não se move. Novamente, calcanhar sempre próximo do glúteo e volta crescente. Última vez, Nath. E mantenho o equilíbrio. Agora nós vamos trabalhar com os processos pedagógicos, enxergar, porque não tem muito que o professor fazer com hands-on aqui, a não ser nas preparações, né, quando nós notamos alguma falha, que é aí no próximo vídeo. Então agora nós vamos ver o movimento completo, a Nath fazendo e eu dando alguns comandos verbais e vou tentar fazer um hands-on aqui quando ela estiver parado, para que vocês enxerguem como ensinar. Então, desde o equilíbrio, entre o cóccix, Rolling Like a Ball, são 6 repetições. Rolo para trás, até a base das escápulas e volto. Então o professor ele tem que caminhar atrás do aluno, na lateral, pode continuar, Nath, na lateral para que enxergue caso haja alguma falha e atue. Não fique parado em um ângulo, porque se você ficar parado em um ângulo, você não consegue ver o todo.
né? Na frente também para ver se há algum desvio na coluna. Alguns alunos desviam, mais 2, Nath. Sempre mantendo o olhar entre o umbigo e o pubis, assim como o 100, para manter a flexão da cervical. Última vez. E aí o hands-on pode ser, aqui eu adoro esses rabos de cavalo aqui, ó, porque dá uma perfeita imagem, né? E você sente, não sente? Sim. Sim. De conexão do alongamento axial. Perfeito, Nath. Toca os 2 pés no chão, mãos ao lado do corpo e finalizamos o Rolling Like a Ball. Os dedos pela frente, os 5 dedos das mãos pela frente, agarrando as pernas. Fazer com que você realmente sinta essa conexão. Agora que nós passamos pelos processos pedagógicos, nós vamos enxergar as falhas mais comuns no Rolling Like a Ball. Então a primeira falha que nós enxergamos aqui, né, é a conexão dos braços, ou a falta de conexão dos braços. Então veja a Nath, ela não está sustentando as mãos com as pernas. Aliás, as pernas com as mãos. Ela só está tocando as mãos. E no sistema clássico nós temos que ter conexão. É conexão do bíceps, conexão da cintura escapular. Para que haja, como falaram no processo pedagógico, um ciclo de energia que nunca se acaba, nunca finaliza. Então, o ideal é os dedos pela frente, os 5 dedos das mãos pela frente, agarrando as pernas. Fazer com que você realmente sinta essa conexão. Eu não sei se vai dar para enxergar, pode tocar o pé aí no chão, né? Então, eu pratico pilates, então essa região minha aqui, ó, não tem pelo nenhum. E eu fui descobrir depois que é do Rolling Like a Ball, de single leg stretch, de ter realmente fricção, conexão com as mãos aí, que vai gerar conexão das escápulas, no powerhouse, no scoop, enfim, em todo o processo. Então, se você vê que o aluno não está conectando as mãos com os dedos para frente, corrija seu aluno, não permite que ele faça assim, porque senão ele não vai ter a conexão do calcanhar e tudo pode se tornar um erro futuro, tá? Próxima falha é a falta de conexão do powerhouse, onde nós temos movimento em relação joelho e tronco e movimento na relação entre calcanhar e glúteo. Nath, faz uma das falhas, faz um rolamento errado. Então veja, o que ela fez aqui, aproximou o joelho ao peito. E é uma falha técnica isso, mais uma vez. Ok. Outra falha técnica, elevar os calcanhares do glúteo, estender as pernas durante o rolamento. Isso, na verdade, são maneiras do aluno burlar a técnica correta. Então ele faz o exercício não pela ação do powerhouse, ativação, a conexão do powerhouse, e sim por alavancas. Então aqui nós temos algumas estratégias de ensino para fazer com que o aluno entenda melhor o exercício. Uma das estratégias que é um exercício mais complexo, é o Rolling Like a Ball, mas é um pouco mais complexo. É você apoiar a palma de sua mão na frente da testa e os cotovelos na frente do joelho, no quadríceps mesmo, na ponta. Eleva os 2 pés do chão, Nath, e agora você vai rolar, entra mais cox, vai rolar sem retirar o cotovelo do joelho e sem retirar as mãos da testa. Cuidado com o dedo no zóio. Perfeito. É onde você vê o quê? Que não há compressão do joelho em direção ao peito. Você tem conexão somente, puramente do powerhouse para subir. Mais uma. E volto. Ótimo. Toca as mãos no chão, Nath. Vamos fazer aquela brincadeirinha, vamos rolar para trás, eu vou te segurar o pé. Isso. Assim? Não, com a mão aqui embaixo mesmo, rola para trás. E aí, eu tenho essa forma aqui, ó. Então, não deixe o joelho se aproximar do peito. Eu ligeiramente pressiono o joelho contra o peito para ela fazer essa posição. E quando eu volto, mantenho. É uma forma de hands-on. Eu tava quase na cervical agora. Nessa última aí que você ficou me segurando, eu tava bem quase no pescoço. Tá bom. É na base da escápula. Eu não vi que ela tava na cervical, então não pode estar na cervical, tá bom, gente? Vai lá. Vai lá para trás, conecta. Então eu vou empurrar e ela mantém o crescimento em lift. E volta. Up. Mais uma vez. Isso, aqui. Eu vou tentar puxar o calcanhar dela do glúteo e ela não vai deixar. Então veja, é uma conexão constante de todo o corpo. E deixa o pé no chão. Então perceba, gente, olha só. O que nós estamos fazendo no curso, nesse curso online, é o que acontece no dia a dia. Então veja, eu fiz uma ação para fazer uma correção e sem querer eu acabei tocando a cervical dela no chão. E não tem problema nenhum. Então, olha só que essa troca legal com o aluno. O aluno me fala, puxa, Rodrigo, eu fiquei na cervical. Porque ele sabe onde tem que ficar. Ele tem que ficar no ângulo inferior das escápulas. E não tem tudo bem. E não tem problema. Tá tudo bem. Na próxima vez que você fizer, então, olha, tudo bem, eu vou prestar mais atenção. Por quê? Porque faz parte do nosso dia a dia. Então, essa é a metodologia do Nano Pilates. Não tem problema de errar. O importante é você enxergar o seu erro e corrigir da próxima vez. Então, fique seguro, fique tranquilo, que errar é humano e nós todos estamos dispostos a participar do erro do outro. Então, assim, essa troca, mais uma vez, é muito importante. Seu aluno tem que se comunicar com você, tá bom? Então, falhas. Só recapitulando. Joelho em direção ao peito não pode ter essa aproximação e o calcanhar em relação ao glúteo também não pode ter distanciamento. E agora nós vamos para a última falha, que não tem falha. Acabamos as falhas.
Agora nós vamos para... Te assustei, né? Agora nós vamos para falhas na execução do exercício, ou dificuldades de realizar o exercício. Então, vou pontuar agora duas falhas comuns, né? Nós enxergamos esses problemas nos alunos. A retificação da coluna, né? Ou a hiperlordose na lombar. Essas duas características de alunos vão apresentar essa falha de execução. Vejam só, Nath. Coluna em extensão, ela rola para trás, mas não consegue voltar. Isso por quê? Porque a coluna não tem a mobilidade suficiente para fazer o round, para rolar. Ela acaba chapando. Faz mais uma vez, Nath. A Nath faz muito bem o rolling like a ball, ela tem dificuldade de fazer errado. Deixa eu fazer, Nath. Eu sou bom em demonstrar o que não tem que fazer. Então, vejam só. Então, eu estou aqui, bonitinho, com a coluna em extensão. Eu rolo para trás. Veja só, o match até sai do chão. E as pessoas, elas vão querer o quê? Se esforçar demais, compensar o corpo para chegar à posição sentada. E ela não pode. Talvez você tenha um aluno com essa característica. E o que temos que fazer? Insistir nisso. Onde você vai conseguir enxergar esse problema no aluno? Lá no roll-up. Onde você vê que o aluno tem pouca mobilidade na coluna, você deve estimular essa mobilidade para que ele chegue no rolling like a ball fazendo bem. Então, no roll-up, nós enxergamos já todos os movimentos de rolamento da coluna que ele não vai conseguir fazer. Nath, vamos fazer então uma preparação para mobilizar a coluna. Na verdade, nós vamos repetir, que é o half roll down. Então, esse é o exercício para mobilizar e ganhar flexibilidade na coluna. Lift, mais redondo round. Aí, vou descendo até apoio do sacro. Estendo o braço e mantenho. E volto round. Up, 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 up. Ombros abertos, perfeito. Então, nós podemos fazer aí 5 repetições e, ao invés de fazer rolling like a ball e deixar o aluno triste, por que triste? Porque você viu que ele não tem capacidade física de fazer. Você prepara o exercício, então, para ele, nesse momento, o rolling like a ball vai ser o half roll down. Outra dificuldade que nós encontramos nos alunos é o quê? Pernas muito volumosas ou uma protuberância abdominal muito grande. O que vai acarretar? O aluno não consegue sustentar os tornozelos com as mãos, de acordo com o volume muito grande, tá? Entre pernas e abdômen. Então, uma forma de fazer é sustentando as pernas atrás dos joelhos. Então, nós vamos manter o mesmo exercício e essa adaptação vai atender muito bem esse tipo de público. O público que tem as pernas muito volumosas, pouca flexibilidade e uma protuberância abdominal. Alguns momentos, você vai pedir até para ele afastar um pouquinho mais os joelhos em relação ao ombro, porque o rolling like a ball deve ser joelho na mesma linha dos ombros. Retira os pés do chão, Nath, e faz exercício. Ok. Veja só, é muito mais fácil. Então, para esse aluno que não tem capacidade de sustentar o tornozelo, mantenha a mão atrás do joelho. E depois, futuramente, teste com a mão aqui no tornozelo. Então, vá desafiando o seu aluno. Essa adaptação com as mãos atrás do joelho serve para aquelas pessoas que têm boa mobilidade, mas têm falta de conexão no powerhouse. O abdômen é frágil, é fraco. Então, as mãos atrás do joelho vão servir para o quê? Para ajudar, o auxílio da alavanca para o aluno sentar e deitar de forma prazerosa. Então, o rolling like a ball não é um exercício ruim, não é um exercício chato. Ele é chato quando você não enxerga que o aluno não consegue fazer e você fica insistindo. Toda aula ele fazendo esse exercício. Então, cuidado. Aplique o rolling like a ball quando você vê que o aluno realmente tem capacidade de rolar a coluna. Um detalhe que é importante, algumas pessoas têm fratura no cóccix e no sacro. E ao sentar, as pessoas sentem muito desconforto no cóccix. Então eu sempre pergunto, quando estou fazendo esse exercício, quando os alunos são novos, se eles sentem algum desconforto. E eles falam, puxa, Rodrigo, eu caí há 10 anos atrás e fraturei o cóccix. E o que acontece? Essa região ela fica uma região sensível. Então eu sugiro para vocês que coloquem um colchonete sobre o mat. Porque realmente algumas pessoas sentem desconforto que mal podem sentar após a aula. E o Pilates vai ficar o quê? Vai ficar traumático, vai ficar chato, vai ficar ruim, o Pilates se machuca. Por quê? Porque você não está tendo uma troca com esse aluno. Então questione a cada movimento, pergunte, tudo bem, sentiu algum desconforto? Para que você gere a solução, caso haja um desconforto, caso seja esse o problema, né, de uma fratura, ou algum acidente anterior, né, que ele teve nessa região, você soluciona o problema com um colchonete e já matou a charada, então o aluno vai se sentir mais confortável para fazer o movimento. E a última adaptação que eu tenho para as pessoas que têm essa retificação da coluna ou uma hiperlordose na lombar é deitar, Nath. Então eu vou brincar de rolar com ele, tá bom? Os joelhos ao peito. Então imaginamos que o aluno não tem mobilidade na coluna para subir a posição sentada. Então sustenta a mão atrás do joelho, Nath, suba a cabeça e o tronco, o joelho sempre afastado na linha do ombro e pequenos balancinhos, curtinhos, sem aproximar o joelho do peito, para que ele sinta a conexão do powerhouse e ele faça uma parte do exercício. Então você pode quebrar os exercícios em partes quando enxergar que é necessário aplicar essas modificações nos alunos que realmente necessitam. Todo o corpo. Joelhos ao peito, então eu vou ser repetitivo para que isso fique na memória, fique na sua... Vamos à prática do rolling like a ball, e como nós já estamos quase no meio do básico aí, nós vamos seguir toda a sequência com uma repetição para gravar aí a sequência e principalmente as transições. Então, partimos do 100,
mantendo o scoop, como sempre, e deitando, conectando todo o corpo. Joelhos ao peito, então eu vou ser repetitivo para que isso fique na memória, fique na sua cabeça durante toda a prática. Braço ao lado do corpo, cabeça e tronco, estendo as pernas a 45 graus e inspiro 5 bombeamentos. Deu. Joelhos ao peito e aqui desça devagar, ombro e cabeça. Tudo com bastante calma. Subo cabeça novamente, com impulso, eu me sento. E para quem tem o mat com a faixa, utilize a faixa. Quem não tem, continua deitado. Daqui, roll up. Pega o bastão, braços na vertical, leva o braço para trás, mantém o scoop, leva o braço para cima, cabeça, lift, 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 scoop. Volto conectando todo o corpo lentamente, vértebra a vértebra. One leg circle, vamos realizar uma repetição para cada sentido. 3 segundos, sustenta a perna. Braços ao lado do corpo, rotação externa dessa perna. Um círculo para cada sentido. Up. Up. Relaxa. Troque a perna. Alongue a outra perna em oposição. Todo o corpo trabalhando. Rotação externa ainda. Círculo pequeno, sem mover a pelve. Círculo pequeno, sem mover a pelve. Joelho ao peito. Rolling like a ball. Transição. Desde o roll up, eu sento. E aqui, quando eu chego na posição sentada, eu mantenho a conexão do scoop em lift, crescente. Mãos entre os joelhos e a pelve. Levo o quadril para frente já conectado. Veja, meu corpo está em round. E aqui, já estou na posição inicial do rolling like a ball. Eu tenho um grande problema com a minha flexão da torácica, então eu vou prestar muita atenção nesse crescimento e ativação das escápulas. Talvez o seu problema seja o distanciamento do calcanhar ou a aproximação do joelho ao peito. Preste atenção, leia o seu corpo, ouça o seu corpo e se autocorrija. Rola até o ângulo inferior das escápulas, mantendo o olhar entre calcanhar e pubis a todo momento. Mais 3 repetições, são 6, eu acho que vou fazer 7 com essa aqui. Mantenho. Última, joelhos afastados sempre na linha dos ombros. Finalizamos, então meu objetivo é que você pratique, não busque a perfeição. Vocês viram, eu, Rodrigo, eu tenho falhas, assim como vocês, e eu estou super feliz, porque eu penso nos meus acertos. Das 6 repetições que eu fiz, 4 ficaram muito boas e 2 tiveram ajuste. Não tem problema, eu penso nas 4, não penso nas 2. Então, leve isso para o seu dia a dia, essa filosofia que eu quero passar para você no Método Pilates. Se preocupar com as coisas boas, as coisas ruins, não tem problema, elas vão melhorar. Eu sei que eu faço muito melhor, mas hoje eu consegui fazer 4 bem e 2 de forma moderada e tudo bem. Amanhã talvez seja um outro dia, eu faça todos os 6 bem, tá? Então, leve isso durante sua prática. Não se cobre, não cobre perfeição. E sim, veja o progresso que você vai ter durante as aulas.